Olá pessoal, acontecendo aqui está na sede da Acaert, aqui em Florianópolis. Nós vamos conversar com a Lisa Rocha, que é diretora comercial da entidade. Ela que é catarinense, nascida em Taió, no interior de Santa Catarina, e tem uma experiência muito rica na área de televisão e rádio, que ela vai poder explicar. Está aqui na Acaert já há alguns anos. Lisa, obrigado por ter recebido Acontecendo Aqui, muito gentil. Obrigada a você. Vamos conversar um pouco sobre a Acaert, sobre você, sobre as suas funções e um grande evento que vocês estão organizando que é muito importante para as agências de propaganda e para os anunciantes. O que é a Acaert? A Acaert, na verdade, ela é a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão. Hoje nós temos 100% das emissoras de rádio na Acaert e 100% das emissoras de TV. São 260 emissoras de rádio e 22 emissoras de TV que são associadas na Acaert. Um diferencial, Jailson, do Brasil inteiro, nós somos a única associação do Brasil que conglomera todas as emissoras de rádio comerciais e emissoras de TV. Isso é um exemplo, né? A gente ouve falar muito que a Acaert é referência para as outras entidades. E qual é o diferencial? Por que esse sucesso todo? O que vocês que vivem a entidade atribuem a essa competência, a esse sucesso pleno que é reconhecido por todo o Brasil? Na verdade, a gente vem trabalhando há muito tempo para isso, né? A rede comercial Acaert, que a gente chama de RCA, ela tem há 24 anos já. Uma das, e realmente, das associações, é a primeira que tem essa vertente comercial. Nós fomos a primeira. Lá na época de Paulo Veloso, inclusive. 25 anos atrás. 25 anos atrás, 24 para 25 anos, a gente montou a RCA. Paulo Veloso enfrentou muitas coisas para colocar a rede comercial. Ele era presidente, ele era diretor comercial da Barriga Verde, que à época era Band já, ou era Manchete? Era Band, e ele, com toda essa visão comercial, resolveu, por ser o presidente da Acaert, montar este braço comercial. Existiam muitos representantes que representavam algumas emissoras do estado e que tinha muito problema. Por que não montar? Várias linguagens, né? Várias linguagens. Um é sério, o outro não é. Um entrega, o outro não põe no ar. Isso. Então, o Paulo, à época, com muita sabedoria, por que não a Acaert fazer esse trabalho? Assumir esse papel. Assumir esse papel de levar para... de fazer essa ponte. Na verdade, nós somos o caminho, né? Nós somos a ponte entre o cliente e a emissora de rádio. Você vai poder explicar com detalhes isso. Agora que já explicou o que é a Acaert, quem é a Lisa? Qual é a sua formação? Por onde você andou? Eu falei no início que você tem uma trajetória rica na área, mas dá um pouco de informação para quem não te conhece e refrescar a cabeça de quem te conhece um pouco. Eu sou uma menina que nasceu no interior de Taió e que, com certeza, jamais pensou que iria chegar a trabalhar em uma TV ou uma rádio, muito menos trabalhar com as 260 emissoras de rádio de Santa Catarina e as 22 emissoras de TV. Isso, para mim, é um motivo de orgulho grande. Eu saí de Taió, vim para Florianópolis muito cedo para fazer faculdade, fiz faculdade na Federal, me formei em Ciências Sociais, à época, com 17 anos, quando eu entrei. Olha só. Sou uma pseudo-socióloga, mas já quando cheguei em Florianópolis, fui trabalhar na TV Barriga Verde, à época ainda Manchete. Em seguida, ela mudou para Band. E depois de estar nesse meio e de se apaixonar por esse meio, resolvi fazer publicidade e propaganda. Aí sim, fui trabalhar. Sim, fiz publicidade e propaganda. Eu fui da primeira turma da Unisul. Da Unisul. Teve aula com a Eloy Simões, certamente? Meu professor maravilhoso, com certeza. Tive aula com ele e foi fantástico. Foi a primeira turma da Unisul, que a gente se formou. E essa é a minha trajetória, assim, até ali, até os 24 anos. Você trabalhou em rádio também por muitos anos, ou não? Sim, com certeza. Eu comecei na TVBV,
mas à época cuidava com 17 anos, já cuidava da OPEC, fui OPEC. OPEC? Cuidava das emissoras do grupo Barriga Verde, nós tínhamos 19 emissoras à época, que o grupo ainda era todo junto. Saí dali para ir para a Antena 1, e Guarujá. Comecei com, não sei que época, com 22, 23 anos, na Guarujá e na Antena 1, comecei com um atendimento comercial e cheguei à diretora-geral da emissora. Trabalhei por 21 anos lá. Que bom. E como é que você chegou na Caerte? Você hoje ocupa um cargo de diretoria. Como é que foi essa trajetória? Quanto tempo você está aqui? Você já chegou na área que você está? Dá uma ideia. Quando eu saí, eu só saí do mercado, na verdade, Jailson, porque meu marido foi transferido para os Estados Unidos, ele foi numa missão diplomática, a gente morou 2 anos em Washington e 1 ano em Huntsville, no Alabama. Então, por isso, eu saí da Rádio Antena 1 e da Rádio Guarujá. Quando a gente retornou para o Brasil, a gente retornou para Brasília. E aí, o seu Rubens, então presidente da Caerte, me descobriu em Brasília e me convidou para que eu fizesse o atendimento do governo federal. Como eu estava morando em Brasília, sim, eu fiz perfeito. O atendimento, ficou perfeito. Claro. A gente tinha representantes que faziam isso. Eu costumo dizer que eu sou o terror dos representantes, porque cada lugar que eu vou, a gente acaba pegando este mercado para a gente, nada mais e nada melhor do que a gente. Sim, muito mais econômico, né? Econômico, a gente sabe da realidade de todas as emissoras e eu acho que a gente consegue vender melhor, com mais assertividade, tanto para nossas emissoras quanto para os clientes, que eu acho que a importância maior... para agências e para os clientes terem uma programação com vocês do que 300 PIs, né? Com certeza. Agora, um anunciante lá em Taió, que tem uma rádio local, quando ele quer anunciar a farmácia dele lá, ele tem que passar pela Caerte? Não, em absoluto. Na verdade, o que acontece? A gente costuma dizer que a gente está aqui para fazer o trabalho que a emissora não consegue fazer. Existem emissoras em Florianópolis, por exemplo, que estão no braço comercial da Caerte. Por que eu, a Caerte, vou atender um cliente do local se ela tem a área comercial dela que vai fazer aquele atendimento? Diferentemente de você ir para Brasília e ter 200 emissoras num pool para você ser atendido. Inclusive as de Florianópolis? Inclusive as de Florianópolis. Eu tenho um amigo que é diretor, e é muito amigo, porque de Brasília depois eu fui morar em São Paulo, então eu fazia o atendimento do governo federal em Brasília, e aí fui morar em São Paulo, e aí tiramos o representante de São Paulo, fiquei atendendo São Paulo e Brasília, ficava na ponte aérea São Paulo e Brasília. E eu tenho um amigo que é o diretor da Claro, de atendimento da Claro, e ele é muito amigo, então cada vez que eu estou indo para São Paulo, eu passo uma mensagem para ele: Douglas, estou indo, você vai me atender? E ele, de 2018, de 2017 eu fui para São Paulo. 2017 até hoje, eu normalmente vou para São Paulo. Cada vez que eu passo uma mensagem para ele, ele brinca comigo. Lisa, você tem 200 emissoras, eu que sou o diretor posso te atender. Se você tivesse 2, quem te atenderia era o atendimento. Ou aquela bolsa de compra de volume, né, que as agências têm. Bota o leilão lá e tal. Também. Então, eu acho que faz diferença por você ser atendido, porque você tem um número de emissoras grande, que esta emissora não conseguiria ser atendida num governo federal, onde o atendimento de uma agência tem mais de 4.000 emissoras de rádio para fazer a programação e para fazer o atendimento no Brasil inteiro. Então, quando eu levo 200 emissoras, eu já mato muito do trabalho delas, então elas adoram. E uma vez que ele anuncia dessa maneira, nunca mais ele vai fazer as 400 PIs que ele fazia, né? Na verdade, assim, a gente faz toda a ponte, né? A gente negocia, a gente envia, a gente checa, fiscaliza, comprova, entrega a documentação toda checada, auditada. Então eu acho que isso faz diferença. Não tem problema eu costumo dizer para minha emissora de rádio, não tem problema a gente ter problema.
Porque a gente tem muito problema, a gente tem falta de energia, a gente tem o operador, a gente tem a entrevista que é importante e a gente precisa derrubar bloco e tá tudo certo. Mas a gente precisa comprovar e entregar ou cobrar o que foi entregado. Agora, qual é a receita da CAERT de tudo isso? Quer dizer, vocês têm uma comissão como representantes? No mesmo nível, do mesmo jeitão que os outros representantes? Não, em absoluto. Na verdade, nós somos, eu costumo dizer que nós não somos representantes, né? Nós somos as emissoras. Então é óbvio que tem uma taxa diferenciada para que a gente faça isso. Então a gente tem realmente mensalidade, a gente tem tudo isso como uma associação tem. Pesquisas, por exemplo, vocês fizeram recente uma pesquisa de rádio. É rateado igual? Aqui, essa pesquisa. Rateado igual? Vocês Na verdade, tudo? somos nós que pagamos. A gente devolve 100% do que a gente arrecada, a gente devolve para o mercado. Seja ele em atendimento, porque você sai daqui, você faz atendimento para grandes clientes, seja ele em pesquisa, seja ele em aperfeiçoamento, que é o que a gente vai fazer agora. O Quero falar bastante desse assunto. O aperfeiçoamento dos funcionários da ponta da emissora. Então, assim, a gente devolve absolutamente tudo para o mercado. Parte jurídica também fica, vocês livram as rádios de problemas com o jurídico, de serem acionados por anunciantes, de reclamação, vem tudo para cá, ou vocês transferem isso para que cada uma se explique? A gente, na verdade, a gente tenta resolver o máximo possível, sabe, Jailson? A gente tem o CERT, que é nosso co-irmão aqui, né, que é o sindicato, que trabalha muito bem com o jurídico. A gente tem um jurídico lá, mas a gente tem os jurídicos específicos da CAERT, porque toda a parte de legislação, não trabalhista, não, mas a parte de legislação, por exemplo, que a gente faz com relação a outorga, renovação de outorga, licenciamento, agora com toda a migração de AM para FM. Então, o nosso jurídico, sim, dá esse suporte total. A gente tem a parte técnica, jurídica, que faz esta parte muito bem, por sinal, para as nossas emissoras, sim. E qual a estrutura da tua área comercial no Brasil? Brasília, São Paulo, aqui. Dá uma ideia, que time é esse que você pilota? A gente atende 5 mercados. Acho que hoje, muito mais, e a gente tem buscado muito a tecnologia, sabe, Jailson? Para menos pessoas, e isso não quer dizer que a gente não queira ou não tenha uma equipe maravilhosa, mas a gente tem buscado tecnologia. Primeiro pela transparência. Velocidade, né? Pela velocidade, pela transparência, pela segurança. Então, assim, a gente atende hoje 5 mercados. Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Brasília e Rio Grande do Sul. Os 5 mercados. A gente está tentando viabilizar, abrir Rio de Janeiro. Mas hoje a gente atende 5 mercados. Que dá o quê do PIB publicitário? 80%, 90%? No mínimo 80%. No mínimo 80%. Brasília e São Paulo, qual a distribuição que você, quando você chega no final de um ano ou de um semestre, você fala assim, bom, faturamos tanto. Quanto é de anunciantes catarinenses, quanto é de fora? Vocês têm essa? Tenho. Na verdade, do total, assim, eu tenho em torno de Santa Catarina 68%. Bom. Bastante. Bom. Do mercado hoje, do que a gente via, 68%. A gente tem um problema de São Paulo. São Paulo, nos últimos anos, caiu demais. O rádio? Ou tudo? Tudo. Na verdade, a gente vinha numa crescente de o boom da internet, e aí a gente começou um mercado inverso. Quando a gente começou um retorno para as mídias rádio e televisão, a gente tinha a história do out of home, que ia virar muita coisa, a gente veio a pandemia. E aí o rádio se sobressaiu com relação a isso, porque o out of home acabou. O rádio podia ir para a rua, né? O rádio podia ir para a rua, o out of home não. Então, a gente realmente tem buscado uma recuperação. Mas, para você ter exemplo, a Claro, nos últimos 10 anos, a média de faturamento dela, geral em publicidade, eram 840 milhões.
Ano passado foram 130 milhões. Nossa. Então, é uma redução Sem dúvida. enorme. Então, assim, a gente vem tentando recuperar e a gente vem buscando. E as mídias digitais têm levado uma fatia importante dos meios tradicionais. Vocês acompanham isso? Vocês também pilotam os anúncios na internet das emissoras de rádio ou não? Na verdade, sim. A gente vem já há algum tempo nos organizando e nos profissionalizando para montar um núcleo de digital na Acaerte. Porque a gente faz muito bem o que a gente faz, mas a gente só faz muito bem o que a gente faz hoje porque a gente profissionalizou essa emissora há mais de 5, 6 anos, 7 anos, a gente vem profissionalizando ela. Ao tempo que a gente precisa fazer com que 100% das nossas emissoras ocupe este espaço. Eu costumo dizer que a gente brinca muito, né? Que às vezes você chega numa emissora numa agência e às vezes a gente, sei lá, vamos almoçar hoje? Ou então eu levo muito brinde, muito presente, né? E aí às vezes você fala com a diretora de mídia, como é que tá aí? Mudou alguma coisa na mídia? Quem entrou, quem não entrou? Lisa, o off a gente tem 8 atendimentos, no on a gente tem 3. Aí eu falo, ei, eu sou mais on do que todo mundo, eu costumo dizer, né? Porque assim, peraí, tá tudo. O rádio hoje, ele tá na internet, ele tá no carro, ele tá onde você, ele tá no Uber, ele tá onde você quiser o rádio. Então, eu sou mais on do que todo mundo. Então, eu costumo dizer assim que a gente precisa organizar esta fatia de mercado. A gente precisa fazer com que as nossas emissoras de rádio estejam organizadas no on, porque muito improvável que venha um concorrente de fora entrar numa cidadezinha de 30 mil habitantes ou 20 mil habitantes, se a gente tiver uma rádio forte no dial, uma rádio forte na internet e nas redes sociais. Então, assim, por que eu vou montar uma rádio web nesta cidade, se lá eu tenho uma grande concorrência que já ocupa esse espaço e que tem o dial para chamar para o on? Uhum. Então, assim, eu falo, né? Tem que cobrar por isso. E cobramos por isso. Tem que valorar na medida da entrega, né? Sim, a gente cobra e valora na medida da entrega, e a gente tem clientes que têm muito retorno com isso, porque, Jailson, você pensa que a gente que é de uma turma um pouquinho mais longínqua, né? Calejada. Então, eu falo assim, o que é o podcast, se não as nossas sonoras de antigamente? Sim. O que é o influenciador, se não o comunicador do rádio? A velocidade, a tecnologia entrega mais rápida, sem dúvida que é isso. Sem dúvida. A facilidade de entregar e a velocidade da entrega. Eu fiz uma visita, nessa gestão, nós vamos visitar, a Acaerte vai visitar 100% das emissoras de rádio no estado inteiro, nessa última gestão do presidente Silvano Silva. Então, a gente teve semana passada, nossa equipe, Fucinato teve junto, que é nosso diretor de conteúdo, visitando as rádios do interior. E aí eu estava em Faxinal do Guedes, e tem um programa de manhã em Faxinal do Guedes. Um programa maravilhoso, de manhã, às 10 horas da manhã, ele chama A Lenda. Então, às 10 horas da manhã, ele escurece tudo e faz uma boate de manhã. E o cara é um influenciador da cidade. A cidade tem 7 mil habitantes, todo mundo conhece ele, tudo é conhecido lá. Então, esse cara é um grande influenciador daquela cidade. Esse cara é o que vai trazer mais retorno, e ele está no rádio. É o rádio que faz com que o sabor local, ele sabe o buraco da esquina, ele sabe o cara que roubou na farmácia, ele denuncia, ele é o cara que... Então, assim, rádio, eu gosto de rádio, trabalhei em rádio há muitos anos, eu sei como é que é. Mas com tudo isso que você falou de tecnologia, de modernidade, né, os processos nas emissoras, não sei porque eu não conheço, mas imagino, também sofreram aperfeiçoamento, né, modernidade. Porque você tem toda essa tecnologia, você não pode ter uma contabilidade no papel, no Excel, na mão. Total. Como é que vocês prepararam? É um programa de vocês para todo mundo usar igual? Cada um tem o seu e concilia de uma maneira. Como é que são as entregas? Quer dizer, quando você fala de OPEC,
é a área operacional da emissora. O que faz uma área operacional? Para quem conhece, vai repetir. Mas para quem não conhece, o que é um OPEC de uma rádio? Para você ter noção, Jailson, assim, o OPEC de uma rádio, eu costumo falar que nós somos uma engrenagem, né? Não adianta o atendimento ir lá, o comercial foi no cliente, fez todo um processo, fez uma venda, chega o comercial dentro da emissora, o comercial não é programado nos horários que foram feitos, ou não é programado com uma qualidade, verificando realmente qual é o segmento do cliente e qual é o melhor programa que se encaixa ali dentro. O OPEC, ele tem essa visão, que é uma visão de levar mais qualidade para o cliente, inclusive. Mas com relação à profissionalização toda das emissoras, quando a gente chegou na Caerte era muito engraçado. É óbvio que no Brasil ainda a gente tem muito que seguir, mas eu tenho muito orgulho de dizer que as nossas emissoras hoje, 100% das nossas emissoras têm nota fiscal modelo 21, eletrônica, que é uma exigência de mercado. 100% das nossas emissoras têm sistema, tecnologia, onde você pode auditar, entrar, auditar. 100% das nossas emissoras hoje tem assinatura eletrônica. Então, hoje, eu checo, todo o processo é digital. Todo o processo de checagem, de envio de documentação, ele é digital. Então, primeiro, tecnologia, mais rapidez em mudança ou acerto ou correção de alguma coisa e transparência mesmo. Mas isso leva tempo pra gente. Eu lembro que quando a gente chegou aqui, a gente tem alguns memes que a gente brinca, né? Mas realmente a gente tinha nota fiscal escrita à mão. Então, tu imagina o tempo, Meu Deus, o custo. O tempo para chegar, né? O tempo para chegar, o custo, porque, na verdade, a emissora fatura, fazia, né, manual, botava no correio. Numa lote? Numa lote não tinha malote, botava no correio por SEDEX. Chegava aqui, estava errada a nota fiscal. Você devolve para a emissora arruma uma coisa e erra outra. Ela manda por correio e a gente tinha que mandar daqui para o cliente, seja para Brasília, seja para São Paulo. Então, assim, o nosso cliente, o governo estadual, já há mais de 2 anos, ele vem há quase 3 anos sem papel digital. A Lesc, Celesc, todos os grandes clientes também. Governo federal, ainda a gente trabalhava com papel, que era uma grande luta nossa. A Caerte, para você ter noção, ela tem uma cadeira lá no Siscom, que a gente chama, que é uma cadeira é um grupo de trabalho, um GT de trabalho do Siscom. Quem da Caerte senta lá? Eu. Então sou eu. Sou eu pela proximidade, pela negociação, sou eu porque a gente tem o conhecimento do que as nossas emissoras precisam mesmo, né? Quem é e o que faz o Siscom? Quem senta lá? O Siscom é o sistema todo de comunicação do governo federal. Do governo federal. Então, assim, a gente tem ali desde o secretário até os diretores, até as agências que cuidam da conta, e aí a gente vai aperfeiçoando os processos todos. E isso era uma exigência, um pedido e uma deliberação nossa para que isso tivesse... A gente já trabalhava digital. Então, você imagina, Jailson, para nós era inconcebível que a gente brigava com a nossa emissora para que ela tivesse sistema, para que ela tivesse nota fiscal modelo 21. As notas todas chegavam digital na Caerte, a gente tinha que imprimir, colocar no envelope e mandar para Brasília, por SEDEX. Isso não faz sentido, né? Não faz sentido. Hoje, e essa era a nossa briga. Janeiro desse ano a gente conseguiu. Depois de muito custo, a gente conseguiu que o governo federal recebesse também digitalmente. É óbvio que isso implica numa mudança de sistema deles. Sim, mas é melhor a segurança para ele, inclusive. Para eles, com certeza. É uma mudança de estrutura, é um quebra de paradigmas, a gente sabe disso. Mas hoje eles mesmos veem o quanto é rápido, o quanto isso... Segurança, certeza, comprovação. Bom, com tudo isso, né, com toda essa dinâmica que o OPEC tem, essas mudanças todas, governo estadual, federal, os queixos da vida, as agências XYZ,
com seus check-ins. Tem que ter assim, não diria uma disciplina, mas tem que ter uma mentalidade em todo o sistema para fazer igual. Vocês estão organizando um encontro agora, que é o primeiro, encontro OPEC, primeiro da CAERT, mas deve ser o primeiro do Brasil. Um encontro com essa envergadura que vocês fizeram. Estão organizando, vai ser de 18, 19 deste mês, agora, semana que vem. Semana que vem. O que vai ser tratado? Quais são os pontos principais durante 2 dias falando de operação em rádio? Dá uma ideia. Na verdade, Jailson, assim, a gente vem aperfeiçoando os operacionais, né, o OPEC das emissoras, mas a gente não tinha feito esse encontro. A gente faz congresso para o dono de emissora de rádio, a gente faz congresso, a gente faz prêmios para o apresentador, a gente faz... E quem está ali o dia a dia com grande importância, não que as outras não tenham, mas com grande importância de botar a mão na massa todos os dias, a gente não tinha isso. Uma valorização. Uma valorização e um reconhecimento. É óbvio que eles não estão vindo para cá para brincar, eles estão vindo para cá para trabalhar 2 dias, e vão ser 2 dias puxadíssimos, porque a gente vai mostrar, para você ter noção, os 5 melhores sistemas do Brasil. A gente vai estar trazendo os 5 melhores sistemas operacionais do Brasil. O que é isso? De quem são? A gente tem 2 de Santa Catarina, que eu tenho bastante orgulho. Tem 2 sistemas de Santa Catarina que trabalham com as emissoras de rádio, que levam, que é quem bota efetivamente no ar os comerciais. É um sistema, são softwares desenvolvidos. Eu conheci da Jovem Pan. É maluco aquilo, né? Sozinho, né? Sozinho. Faz sozinho, você faz a distribuição, ele sabe se é break local, se é break nacional, ele sabe qual é o cliente para não chocar, esse é um supermercado, esse é supermercado, aquele é supermercado, então ele não bota junto. Isso tudo a gente vai mostrar. Por quê? Porque a gente tem esses 5, na verdade a gente tem 7 sistemas que as rádios de Santa Catarina utilizam. Alguns sistemas são muito poucas rádios que utilizam, então eu vou trazer 5. Sistemas que vocês referendaram, tem alguém que certifica isso? Não. Qualquer um vai lá e vende o que quiser pelo preço que se compra? Ou é porque tem um aval da CAERT, tem um selo de garantia da CAERT? Na verdade, assim, a gente vem... Deveria ter, né? A gente vem trabalhando com esses 5 sistemas há muito tempo, Jailson, mas assim, para nós fica muito difícil, nós não somos reguladora. Para nós fica muito difícil eu dar o aval, sendo que os 5 fazem a mesma coisa. Certifica o 5. Só que com peculiaridade diferente. Eu gosto de trabalhar com um sistema X, sou de uma emissora. O outro gosta de trabalhar com um sistema Y. Sim. E todos eles, no final, acabam entregando, de certa forma, a mesma coisa. Só que o que vai ser legal nesse sistema é que a gente vai ter as 260 emissoras de rádio que vai conseguir ver, bom, esse aqui é o meu sistema. Eu uso esse, mas esse aqui, X. Eu uso esse, mas peraí, esse aqui tá faz não sei o que, não sei o que. Ou ele vai poder migrar de sistema mais tarde, ele vai com uma referência para a sua emissora, para chegar lá e dizer, olha, esse aqui faz assim, ou ele vai brigar com o sistema dele para que ele se aperfeiçoe mais e que ele melhore. E essa competitividade é salutar para nós, porque ela precisa ter essa competitividade no mercado, por isso não certificar, inclusive, um só. Porque eu fico pensando que se a CAERT falasse que o sistema X é o melhor de todos. E todas as 260 haveria emissoras. Sempre desconfiança de tudo quanto é lado. De todos os lados, né? Eu não sei se desconfiança, talvez não nesse sentido, mas o que eu fico pensando que quanto este sistema iria se aperfeiçoar. Ou iria querer modernizar. Porque eu não tenho concorrência. Se eu não tenho concorrência, eu não tenho necessidade de buscar mais. Então, eu quero mais que tenha concorrência entre os 5, porque eles estão sempre aperfeiçoando. E à medida que eles estão aperfeiçoando, nós, emissoras de rádio, ganhamos com isso. Sim, além do sistema que vocês vão mostrar, o que mais que tem durante 2 dias? Tem programação, tem palestras, tem gente de fora. Eu tenho palestra, eu vou trazer, é óbvio que o nosso jurídico está
operação efetivamente. Eu tenho, hoje, só na minha área, nós temos 24 funcionários. O check-in, na área de check-in, a gente tem 11 pessoas que falam diariamente com as emissoras e que os OPECs não conhecem elas, porque tem essa proximidade, a tecnologia aproximou demais hoje, mas eles não conhecem pessoalmente. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Então eu acho que isso vai fazer com que você aproxime mais, porque eu te conhecendo, eu sei como eu vou te ligar, eu sei que tu vai resolver o meu problema às vezes, então essa proximidade é muito importante. Mas a gente vai ter o técnico, as nossas outras áreas, que são o editorial, que é do diretor Fusinato, e o institucional, que é do diretor Alexandre, também vai mostrar o que a Caert faz, porque por mais que eles saibam, a gente precisa estar constantemente... Quando você põe todo mundo, dá uma espécie de confiança, de compromisso também, né? De compromisso. Normalmente esses encontros têm uma carta no final, né? O que vocês pretendem publicar no final do encontro? Vocês vão levar daqui o quê? O que vocês pretendem no final? Não é só trocar ideia, perfumaria. Você deve ter o objetivo de chegar no último dia e, como se fosse uma prova, uma sabatina. Tem essa avaliação? Como é que vocês vão trabalhar, tirar proveito da riqueza, que certamente virá de 200 cidades, 200 emissoras? Durante a troca de 2 dias deve ter muita coisa boa vindo aí. Como é que vocês vão tirar proveito disso? Muito, Jailson, porque assim, na verdade a gente precisa, às vezes a gente exige demais, não, mas a gente exige na medida que a gente acha que precisa, e as emissoras, às vezes, quando você conhece a realidade delas, você vê que algumas podem dar mais e outras estão na medida do que elas podem entregar. E a gente precisa sair daqui, na verdade, com o entendimento do que eles são e de como são, e eles com o entendimento da onde a gente quer chegar. Porque a Caert chegando em algum lugar, não é a Caert sozinha que está chegando, são as 260 emissoras de rádio e as 22 emissoras de TV. Mas eu acho que o melhor de tudo isso, que no último dia a gente instituiu e a gente está lançando, junto com o primeiro encontro dos OPECs, o Prêmio OPEC de Ouro. Prêmio OPEC de Ouro? O Prêmio OPEC de Ouro. Mas já vou entregar nessa edição? Vou entregar nessa edição, no dia 19 à noite, no coquetel, com todos os glamoures possíveis. Qual foi o critério, júri, como é que foi? Houve inscrição ou eles não sabem disso? Não, eles não sabem, na verdade não é que eles não sabem. Todas as emissoras de rádio, porque a gente teve as regras muito bem definidas. A gente tem PIs que a gente envia todos os meses. Então a gente fez o corte de 1º de abril de 2021 a 31 de março de 2022. Todas as emissoras que não tiveram abatimento do que a gente enviou. Por quê? Porque veicularam corretamente. Todas as emissoras que não tiveram compensação, porque veicularam corretamente conforme EPI. E a gente tem um sistema. Então, assim, a primeira coisa é, você não poderia ter abatimento para estar concorrendo. Ok, não teve abatimento. Não teve pedido de compensação. Porque não conseguiu veicular naquele dia, às vezes com o cliente a gente consegue fazer com que ele veicule no outro dia e não tenha o abatimento. Sim. Mas isso não me dá um critério, não me dá uma excelência do trabalho do OPEC. E se ainda assim a gente tivesse empate, a gente tem uma outra que existe o nosso portal, um portal onde todas as emissoras estão logadas, e este portal é onde a gente sobe todos os materiais, os PIs, a comunicação, e as emissoras elas logam ali dentro, e elas baixam os PIs, elas baixam os materiais. Então isso, eu hoje não mando absolutamente mais nada por e-mail.
Eu faço tudo pelo nosso portal. Então, eu sei, por exemplo, que se eu soltar uma campanha de 260 emissoras agora de manhã, 10 horas da manhã, às 10h30, eu sei que já 50 rádios baixaram, às 2 da tarde eu sei que 100% das emissoras baixaram ou não. E aí eu vou fazer o trabalho de buscar por que não baixou. Então, isso também é um critério de excelência. Porque quanto mais rápido ela baixar, mais eu, a Caerte, não tenho a preocupação de ter que buscar, de ter que chamar ela, de ter que fazer com que ela programe. Então, isso é um critério de desempate. Então, assim, todos que se inscreveram para estar aqui, ou todas as emissoras de rádio de Santa Catarina, e as 22 emissoras de TV estão concorrendo. Então, são critérios técnicos que não têm julgamento, que tem um julgamento por critérios, mas que não tem um julgamento pessoal. Entendi. Não é porque eu gosto ou porque eu quero. É técnico. É técnico. É um critério mensurável. Técnico, mensurável. Então, assim, a gente vai ter o prêmio do 1º ao 10º colocado de emissoras de rádio e do 1º ao 3º de TV. Prêmios em dinheiro? Viagens? O que é? O primeiro... Eu já posso te falar. O 1º colocado vai receber um troféu lindo, maravilhoso, que eu acho que isso que vai fazer com que ele... Imagina o quanto isso vai acarretar para o profissional. O número 1. O número 1 de Santa Catarina, para a emissora, por dizer, eu tenho a OPEC número 1 de Santa Catarina. Imagina. Mas por um ano ele vai poder dizer isso, porque todo ano... Por um ano ele vai poder dizer isso, porque ano que vem a gente vai ter o segundo, com certeza, o segundo encontro dos OPECs, e aí tem outros concorrentes, concorrem outros. E isso faz com que, inclusive, quem ganhou ou quem não ganhou agora, trabalhe muito correto esse ano, porque ano que vem ele pode concorrer. É uma forma também de fazer com que todas as emissoras trabalhem corretamente. Suba o sarrafo, né? Suba o sarrafo, isso vai trazer retorno para o meu cliente lá, que na verdade todo o planejamento que ele fez vai estar saindo corretamente. Ele fez um planejamento. O fato de eu não ter conseguido colocar o comercial naquele dia e ter uma compensação no outro dia, quebra a programação do meu cliente, inclusive, que ele fez aquela programação para aqueles dias. Mas o 1º receberá, sim, o 1º prêmio é uma viagem com direito ao acompanhante, com tudo pago por um resort com all inclusive na costa do Brasil. 2º colocado, isso tanto de TV quanto de rádio. 2º colocado vai receber um telefone celular. 3º colocado, um laptop e claro que os certificados. E aí do 4º colocado ao 10º, uma Alexa. Ótimo. Pô, imagina, todo mundo vai querer ganhar. Eu espero que você que está aí torcendo, trabalhe direitinho, se não ganhar esse ano, porque o desse ano já está resolvido, né? Já está resolvido. Então, trabalhar para o ano que vem. Com certeza. Cisa, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigada. Gostei muito do que você disse, acho que foi esclarecedor para muita gente, né? O papel da Caerte, o seu papel e a importância do trabalho que ela faz. Eu deixo a comunidade acontecendo aqui à tua disposição para você fazer uma saudação e encerrar a nossa conversa. Com certeza, a gente tem muito orgulho, a Caerte tem muito orgulho de ter as 260 emissoras de rádio e as 22 emissoras de TV, de poder estar próximos das agências, inclusive dos grandes clientes, tanto de Santa Catarina quanto do mercado nacional, e estamos aqui, com certeza, para quem quiser fazer qualquer mídia de rádio ou de TV em Santa Catarina, estamos aqui para ajudar. Essa foi a Lisa, essa é a Lisa, essa será a Lisa da Caerte. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, espero que tenham gostado. Até a próxima.